Meus amigos, os brasileiros mais ricos estão fugindo do Brasil nesse exato momento, num ritmo recorde. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que essas pessoas sabem que você ainda não sabe. A própria Receita Federal acaba de revelar que o número de declarações de saída definitiva do país explodiu quase 80% em comparação aí 2021 com 2026. Justamente pandemia com 2026. E esse é o maior êxodo fiscal da história recente do nosso país, 80% a mais. E a gente está falando aqui justamente de uma turma que tem os melhores advogados, os melhores contadores, as melhores informações. E essa turma sabe que ainda tem uma oportunidade de saída e está fazendo fila justamente para atravessar, sair do Brasil através dessa porta antes que essa porta se feche. E você tem que ficar muito atento sempre que o dinheiro inteligente corre para a mesma direção, meu amigo, é porque ele está enxergando alguma coisa que você ainda não enxergou. Agora, o que eles estão enxergando é justamente sobre isso que a gente vai falar no nosso bate-papo de hoje, no tal do Exit Tax. Você conhece essa palavra, que é o imposto de saída? Bom, para você entender o que essa turma sabe que você ainda não sabe, o Brasil tem nada mais, nada menos que o pior retorno de imposto em serviço público do mundo. Entre os países que mais arrecadam, é o último na fila em qualidade de saúde, em qualidade de educação, de segurança entregue para o cidadão. O sujeito paga imposto de país rico e o que ele recebe em troca? Ele recebe em troca serviço de país falido. E ele mesmo vai ter que pagar novamente. Por exemplo, paga o SUS por meio de impostos e também vai ter que pagar um plano de saúde. Paga a escola pública por meio de impostos e vai ter que pagar a escola particular. Paga a segurança pública e depois vai ter que pagar a cerquinha elétrica, vai ter que colocar ali uma câmera de segurança. Enquanto isso, a dívida que ele carrega desde a maternidade só cresce a cada dia que passa. Por quê? Porque o governo gasta mais do que arrecada todo santo ano. E aí, um dia esse brasileiro faz as contas, pega a calculadora, senta ali com um papelzinho, faz as contas e, cara, ele decide que não dá mais. Chega, não tem como viver num país como esse. Ele chega na conclusão que vai tentar a vida em um outro país, em um outro lugar, porque no Brasil não dá. E é exatamente nesse momento que ele descobre que no Brasil existe ainda uma porta de saída que está aberta, mas que obviamente tem gente lá em Brasília olhando para essa porta e pensando: o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro através dessa porta nas costas desses trouxas, hein? Porque todo parlamentar sabe muito bem que lá fora existem países que cobram imposto somente para você ir embora desse país. Não é imposto para você entrar, não é imposto para você morar, para consumir, é imposto para você sair. E esse imposto tem um nome bonitinho, é o chamado de Exit Tax, que é um imposto de saída e existe nos países desenvolvidos, como por exemplo Estados Unidos, França, Canadá, Austrália, onde você se aproveita da estrutura daquele país para crescer, para gerar patrimônio e na hora de você sair, obviamente o que eles vão fazer? Pera aí, meu amigo, você vai ter que pagar. Vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você construiu 2 milhões de reais em patrimônio através de investimentos, ações, uma casa, um apartamento que você comprou e lá atrás você gastou 800 mil reais para montar esse seu patrimônio. No dia que você decide se mudar, o governo desses países, o que eles fazem? Eles fingem que você já vendeu todo aquele patrimônio no dia do seu embarque. Só que você não vendeu absolutamente nada. O dinheiro simplesmente não entrou na sua conta, mas para o fisco você lucrou aí 1 milhão e 200 mil reais. Porque, bom, se você investiu 800 mil para ter aquele patrimônio e agora tudo isso está valendo 2 milhões, então 1 milhão e 200 mil vai ter que ser tributado. O que eles fazem? Aplicam um imposto de 15% em cima do seu lucro, mesmo que você nem tenha vendido absolutamente nada. Ou seja, antes de você embarcar para fora daquele país, você vai ter que pagar aí uma bagatelinha de 180 mil reais em imposto, dinheiro vivo, em cash, sobre uma venda que nunca aconteceu, só para você ter o direito de ir embora daquele país. Você está entendendo? E o Brasil, que adora imitar esses países ricos na hora de cobrar, mas esquece de imitar na hora de entregar, ainda não tem esse imposto. Quem sai do Brasil hoje, sai limpo. O que eu acabei de te apresentar aqui, ainda você não vai precisar pagar. Você ainda consegue sair sem pagar absolutamente nada sobre esse patrimônio. Essa porta está aberta, por isso que você está vendo aí fuga de milionários, de pessoas que têm patrimônio aqui no Brasil, estão saindo enquanto há tempo. Mas se você parar para observar os movimentos deste atual governo nos últimos anos,
você vai perceber que eles estão fechando porta por porta de saída e essa é a última porta que sobrou ainda. Vamos lá, em 2023, não sei se você sabe, né? Bom, o governo Lula implementou a lei das offshore. Por exemplo, se você tem uma empresa lá fora e o lucro dessa empresa fica lá, fica investido lá fora e você não trouxe nenhum real dessa empresa aqui para o Brasil, antes você só pagava imposto quando você trouxesse o dinheiro. Agora, através do governo Lula, eles implementaram aí uma taxação de 15% sobre o lucro dessa empresa todo ano no automático, mesmo que o dinheiro esteja parado lá do outro lado do mundo. Essa foi a primeira porta fechada e muita gente saiu justamente depois que anunciaram essa taxação. No mesmo ano, em 2023, mudaram a Constituição para o imposto sobre herança alcançar os bens também lá no exterior. Por exemplo, seu pai deixou uma herança para você, um apartamento lá em Orlando, nos Estados Unidos, ou uma conta em Portugal com alguma grana lá. Antes existia uma briga aí na justiça sobre isso, o que podia, o que não podia. Agora, o Estado brasileiro cobra o imposto sobre os bens no exterior e quanto maior a herança, maior a porcentagem abocanhada do governo brasileiro. Essa foi a segunda porta fechada. E a terceira porta fechada, em 2025, taxaram em 10% os dividendos mandados para fora. Por exemplo, você mora no exterior, você tem uma empresa aqui no Brasil que paga o custo do Brasil, paga funcionário, paga todos os impostos e no final, ali na raspa do tacho, sobra o lucro ali todo mês. Então você manda esse imposto para fora. Antes, você não pagava absolutamente nada. Agora, a cada 10 mil reais que atravessam a fronteira em forma de dividendo, R$1.000 ficam retidos com o governo antes mesmo de chegar na sua mão. Você está entendendo? E agora, falta a última porta. Parece que tem uma discussão em andamento para fechar justamente essa última porta, o tal do Exit Tax, que é o imposto de saída, e a OCDE, o clube dos países ricos que Brasília adora imitar, já recomenda oficialmente que essa porta tenha um pedágio. Então fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar o tamanho real dessa fuga dos ricos e o que você precisa observar também para não ser pego de surpresa com a porteira se fechando. Bom, meus amigos, a gente está vivendo num período extremamente conturbado aqui no nosso país. A gente está vendo empresas, indústrias deixando o Brasil para se instalar no Paraguai, no país vizinho. A gente está vendo as pessoas com recursos, empresários, milionários, indo embora do nosso país. E, cara, não existe país rico com a população pobre. País rico tem o quê? Tem riqueza, tem pessoas ricas. E a cada dia que passa, mais pessoas vão ficando ricas. Isso aqui é um sinal de prosperidade. Essa matéria que saiu aqui no Veja Negócio chamou muito a minha atenção, que foi publicada aqui essa semana. Diz o seguinte, ó, Estados Unidos criaram mais de 1.200 novos milionários por dia em 2025, cara. O país concentrou quase metade dos novos milionários no mundo no ano passado, impulsionado pela valorização das bolsas. É um lugar onde as pessoas conseguem trabalhar, conseguem, cara, investir, conseguem empreender e conseguem gerar riqueza. E, infelizmente, o que a gente está vendo aqui no nosso país é um movimento justamente o contrário. A gente está vendo aqui os milionários, os poucos milionários que existem aqui no nosso país saindo, fugindo do Brasil. O que está acontecendo? A Receita Federal trouxe algumas informações extremamente importantes. Olha só, milionários estão fugindo do Brasil, o que revelam os dados inéditos da Receita Federal, ou seja, são dados da própria Receita Federal. Com o aumento da taxação dos mais ricos em pauta, possibilidade de fuga de riqueza voltou ao debate público. Dados obtidos pela BBC News Brasil revelam quantos milionários saem do Brasil a cada ano e para onde os super ricos estão indo. Ou seja, uma coisa é fato, para cá essa galera não está vindo, muito pelo contrário. A galera está indo justamente para fora, para outros lugares, para outros países. E isso é um retrato muito complicado aqui para a economia do nosso país. Bom, nessa matéria aqui eles falam o que é milionário, o que não é milionário. O Brasil entende milionário quem ganha aí aproximadamente a partir de R$1 milhão. Ó, o levantamento considerou como milionários pessoas com renda anual acima de R$1 milhão, com o critério usado, por exemplo, nos estudos do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é do próprio governo, sobre a tributação de renda. Já o estudo da Henley & Partners, que é uma agência internacional, usa critério diferente e considera milionárias pessoas com $1 milhão
dólares ou mais disponível para investimento, que muda completamente. Eles têm essa grana para investir quanto? 5 milhões e 400 mil reais. Já o governo brasileiro entende milionário quem teve renda anual durante um ano inteiro de 1 milhão de reais, que vai dar aproximadamente aí 200 mil dólares. Que lá nos Estados Unidos, quem ganha 200 mil dólares por ano, meu amigo, tá muito longe de ser milionário, mas vive muito bem, hein? Bom, aqui eles trouxeram a maior saída de milionários do Brasil foi em 2017, foi justamente logo depois ali da Dilma, da crise que teve aqui no nosso país, que foi uma insegurança absurda. O Brasil, depois dessa crise, saiu até muito bem, mas o número cresce no pós-pandemia. Olha só que interessante. Bom, em 2017, teve aí a fuga de 1.461 milionários. Em 2018, ficou ali na casa dos 1.019 também. Em 2020, teve uma queda. 2021, uma queda maior ainda. Agora, a partir de 2022, 2023, 2024 e 2025, aumentou novamente. Então, a gente está aqui em 2025, foi para 1.446, ou seja, algo muito próximo à crise que aconteceu aqui no nosso país em 2016, 2017. Ou seja, querendo ou não, cara, isso aqui é um indicador. Parece que os caras estão enxergando alguma coisa complicada aí pela frente. E para onde esses milionários estão indo? Inclusive, eu queria saber logo de você aqui no nosso bate-papo. Deixa aqui nos comentários. Se você pudesse sair do Brasil, para qual país você iria? Eu sei que tem muita gente falando aí de Paraguai nesse momento, né? Estados Unidos, Portugal, Reino Unido. Nesse estudo aqui, diz que o principal país que os milionários vão é justamente Estados Unidos. Depois vem Portugal, Reino Unido, que mais pra frente eu vou te mostrar o experimento que o Reino Unido fez e que tá justamente espantando milionários. Depois vem Uruguai e Espanha. E você, se você pudesse sair do Brasil, para onde é que você iria? Agora, sabe o que os especialistas estão falando para resolver esse problema da fuga dos milionários? Você acha que é o quê? É criar aqui um ambiente mais atrativo para que essas pessoas continuem no Brasil, para que eles mantenham a sua riqueza aqui no Brasil, as suas empresas aqui no Brasil? Será que é isso? Bom, o especialista do IPEA, aqui ó, que é um órgão do próprio governo, deixa eu aumentar, ele acredita que é fundamental que o Brasil institua um imposto de saída na mudança de domicílio fiscal e deixe de isentar fundos exclusivos, que não são mais isentos, que os fundos exclusivos, os offshore, já estão sendo taxados para não residentes. Ou seja, o Brasil já taxou os fundos exclusivos, que antes eram isentos. A ideia que ele dá aqui para o governo é criar um imposto de saída, porque já que o país não pode oferecer absolutamente nada para esse cara continuar, então vamos fazer o seguinte, vamos saquear esses caras. É justamente isso que ele está propondo. Agora, você acha que esse tipo de discurso ganha ou não ganha aderência entre os parlamentares brasileiros, hein? Mas o fato, meus amigos, é que essa mobilidade patrimonial, ela já está acontecendo, né? Essa residência fiscal, as pessoas que estão mudando de residência fiscal, estão indo para outros países, isso está acelerando e isso impacta diretamente a nossa economia. Nessa matéria que saiu aqui no Conjur Brasil, que é um portal tributário, diz aqui, ó, mobilidade patrimonial e residência fiscal, da aceleração das saídas definitivas do Brasil. Não é uma pessoa que vai ter um visto para morar fora do Brasil, um visto de trabalho, não, é a pessoa que vai lá e dá baixa no CPF, sabe? Aqui, ó, eles trouxeram um gráfico da evolução das declarações de saídas no Brasil, saídas definitivas. Lá em 2021, teve também declaração de saída definitiva do Brasil, é que vai milionário, vai todo mundo. E teve quanto? 21.417 mil saídas definitivas do Brasil, ou seja, pessoas que cancelaram seu CPF aqui do Brasil, sabe? E foram para outro país. A partir de 2023, eu não sei o que aconteceu em 2023, mas aconteceu alguma coisa que esse número começou a aumentar. Foi para 25.931. Em 2024, 26.118. Em 2025, 31.345. E agora, somente nos primeiros meses de 2026, tivemos saídas definitivas do Brasil, cancelamento de CPF, 45.306 pessoas. Ou seja, meu amigo, isso aqui, ó, mostra pra gente a que pé que anda o nosso país. Na realidade, nosso país não andou para trás, não. Andou muito para trás nesses últimos anos. Isso que a gente vê cada vez mais matérias como essa aqui, ó. Fugindo da instabilidade, o Brasil é o país que mais perdeu milionários em 2025. Com instabilidade no radar, Brasil lidera a saída de milionários da América Latina e aparece entre os países que mais perderam fortunas no mundo em 2025. Por quê? Porque esse atual governo é completamente contra a prosperidade, é contra as pessoas prosperarem nesse país. Infelizmente é isso que está acontecendo. Olha só, em 2025, o Brasil perde 1.200 milionários e fuga de ricos continua também na América Latina, enquanto o Brasil taxa e desincentiva as pessoas a prosperarem. O que acontece nos Estados Unidos? Estados Unidos criam mais de 1.200 novos milionários
por dia em 2025, aponta o relatório da UBS.